Bom, eu queria bater um papo hoje sobre um assunto que eu acho muito importante, que é o seguinte. A gente tem uma lista, e eu fiquei anotando algumas e parei. Não é por cansaço, não, é porque ela é muito extensa. Que assim, qual é a lista de desafios do Brasil? E quando eu falo a lista de desafios do Brasil, eu me refiro à lista de desafios que o Brasil tinha em 2018, quando teve a eleição de 2018, né? Em 2014, quando teve a eleição de 2014, em 2010, em 2006, 2002, a lista de desafios de um país, para que ele deixe de ser o país que era 4 anos antes, para que o Brasil de 2022 seja diferente do país de 2018. E a lista é uma coisa, vamos falar dela, ela vai crescendo conforme você vai lembrando as áreas e você escolhe um tema e você vai encontrar 3, 4 coisas que precisam ser feitas. E, no entanto, surge sempre algo muito importante e que é conjuntural, passageiro. Passageiro, às vezes, passageiro menos grave, às vezes passageiro mais grave. E nós estamos vivendo agora algo que é passageiro, claro que será passageiro, mas é muito grave, que é a pandemia. Não atacou só o Brasil, atacou o mundo. A crise financeira de 2008 atacou o mundo também, mas é completamente diferente nas consequências, no efeito. Mas naquele momento a gente não sabia o que era pandemia e surgiu uma crise em 2008 que atrasou o nosso enfrentamento da lista, e quando vem a pandemia, de novo, a lista fica um pouco de lado, e é de se perguntar por quê. É evidente que essa lista não envolve o ministro da Saúde, é evidente que essa lista não envolve os secretários da Saúde. Então, as estruturas necessárias para o combate à pandemia podem funcionar normalmente. Num país funcional, a gente conseguiria fazer 2 coisas ao mesmo tempo, 3 coisas ao mesmo tempo. Não é à toa que você pega e vê quantos ministérios tem o Brasil, são vários, quantos secretários tem nos estados, e são vários. Então não é possível imaginar que estão todos cuidando da Covid-19. E a gente nunca se prepara do jeito certo para poder dar o próximo passo. Então você veja, o nosso desafio no momento, obviamente, é conseguir atingir aquela taxa de vacinação mínima para que a sociedade possa ver a curva de contágio da Covid cair de forma expressiva, como caiu em vários países no mundo, com isso achatar, enquanto isso não acontece, né, achatar o congestionamento hospitalar para que a gente tenha UTI para os casos, os poucos casos graves, e não como está hoje. Hoje está uma coisa assintosa. Os hospitais em colapso, as vacinas chegando numa velocidade menor do que a que a gente gostaria, embora o ritmo de vacinação tenha melhorado e melhorado muito. A gente conseguiu chegar à casa do 1 milhão de vacinas dadas num dia. A média ainda não é essa, porque a gente começou muito fraco, mas a gente ainda depende da chegada de vacinas. Não vamos chegar num patamar admirável em abril, não vamos chegar num patamar admirável em maio, é coisa para junho, julho. Então a gente tem aí 60 dias de problema no campo da vacina. Se a gente continuar a ter 60 dias de problema no campo hospitalar, olha, vai ser um caos indescritível. Então é preciso que as pessoas estejam ligadas, sim, às instruções bastante sensatas dos governadores, do ministro da Saúde, e vamos deixar de lado o Palácio do Planalto, né? Vamos deixar de lado o Palácio da Alvorada, onde mora o presidente da República, o Planalto onde ele despacha, e vamos deixar de lado as coisas que ele fala sobre pandemia. Deixa de lado, é melhor não prestar atenção, porque toda vez que ele fala sobre esse assunto, ele fala coisas que não são razoáveis. Então, se a gente colocar a declaração dele na comparação com a declaração de outros, vai criar um conflito, esquece. É preciso que a gente saiba que, infelizmente, as ferramentas para segurar o congestionamento hospitalar são duras. Elas são desagradáveis, elas são pesadas, são custosas. E a gente vai vencer.
A gente vai passar essa etapa. Se é junho, se é julho, a gente vai passar. Seguramente o segundo semestre vai ser melhor do que o primeiro semestre. Seguramente o ambiente no Brasil vai ser melhor. No entanto, a gente tem que saber que uma porcentagem não desprezível das pessoas que sobrevivem à Covid, que é a maioria, tem sequelas de alguma ordem, menor ou maior. Fica sem o paladar, fica sem o olfato, perde a memória em alguns casos. Tem algumas consequências cuja duração é desconhecida, mas tem. Então, a Covid não é algo passageiro ao estilo de uma crise econômica. Ela fica por aí, né? Além do que, a gente não sabe ainda quanto tempo dura a imunização das vacinas. A gente teve uma notícia muito boa da Pfizer, que passados 6 meses da produção, né, da inoculação da vacina, ela continua imunizando. Então, vamos saber daqui 3 meses se ela segurou a onda por 6 ou por 9. E para daí, fazendo esses testes regulares, a gente saber no final quanto tempo realmente dura a vacina. É 1 ano, 2 anos, 3 anos? Vamos descobrir. Mas passado esse momento desafiador, passado esse momento terrível, e a gente vai conviver com ele ainda por um bom tempo, né? Porque não vai zerar, a gente tem que olhar, sim, para os desafios do Brasil, que infelizmente, na eleição de 18, o debate ideológico foi tão forte, mas tão forte, mas tão forte, que ele encobriu a qualidade do debate. 2018 foi uma eleição em que a gente apostou no desconhecido. O eleitor brasileiro preferiu o enigma ao candidato conhecido. Candidato conhecido, que era um candidato do PT. Para que eu vou votar no PT se o PT produziu esses 14 anos de tragédia? Não vou nisso, eu vou nesse candidato desconhecido aqui. E agora o candidato conhecido é o presidente da República e ele tem demonstrado uma grande dificuldade de lidar com essa agenda. Não só ele, outros governantes, governadores brasileiros têm dificuldade e têm demonstrado uma dificuldade grande. Então, quando a gente pega, por exemplo, o primeiro conflito que há numa sociedade é o conflito entre o Estado e a sociedade. Quer dizer, o Estado tem demonstrado ser fundamental no combate às vacinas, mas isso não autoriza o Estado a ser perdulário nas coisas em que ele não é funcional. Quer dizer, não é razoável que o Arthur Lira se sinta à vontade para simplesmente dobrar ou triplicar o gasto, o direito dos deputados de gastar dinheiro com saúde ou com qualquer coisa. Não é razoável que os carros de deputado sejam trocados e tratados como se aquilo fosse uma coisa de um direito próprio deles. Por que eles têm que andar com um carro novinho em folha? Um deputado? Uma coisa é a segurança do presidente da República, outra coisa é um deputado. Outra coisa é um deputado estadual, um vereador, né? Ele precisa de carro para deslocamento. Vai de Uber, né? Vai de outro aplicativo qualquer, vai de táxi, vai de transporte público. Na Europa é comum você ver o parlamentar se deslocar de transporte público. Vai de transporte público. Mas a gente acha que é razoável gastar. Os aumentos, a forma como a gente administra os aumentos, os benefícios no Poder Judiciário, aqueles pagamentos, vira e mexe noticiados aqui, né, Débora, de juízes que ganham 200, 300 mil reais num mês. Não, é que são direitos antigos. Mas por que esses direitos antigos existem? Né? Porque em algum momento eles eram direitos presentes, de agora. Então, quando você olha para o Estado não é funcional. Como é que a gente está enfrentando isso? Com uma reforma administrativa pífia, de 5ª categoria, modestíssima. E mesmo essa reforma administrativa não anda. Quando você olha para a nossa estrutura tributária, a nossa estrutura tributária é um nojo que pune os pobres. A estrutura tributária que pune quem produz. Quem produz tem que ficar escravo da Receita Federal, montando estruturas gigantescas. A própria Receita ela é organizada segundo essa burocracia, que nem tudo que está ali foi criação dos funcionários da Receita. É o aparelho do Estado buscando formas de arrancar dinheiro da sociedade para financiar essa máquina
que eu descrevi há pouco, que não é nada funcional. Tá lá uma reforma tributária, e reforma tributária que vem sendo discutida há anos no Brasil, mas não vai, enrola e não sei o quê. Aí nós vamos para os problemas do lado de fora, que é na nossa vida normal. Quer dizer, cadê o emprego no Brasil? Por que não tem emprego no Brasil? Por que tem 14 milhões de pessoas desempregadas? O que está acontecendo? É porque tem Covid? Então, antes da Covid, a gente tinha o desemprego zero, né? Não. Antes da Covid, a gente estava com uma taxa de desemprego alta. A partir de 2013 começou a subir, 14 começa a subir esse desemprego de novo, né? Por que a gente não consegue gerar emprego no Brasil? Por que uma empresa vai contratar? Ela não consegue vender, o brasileiro não tem renda, a renda não sobe. Se a renda não sobe, vou vender para quem? Não, eu vou exportar. Bom, mas eu vou exportar, a participação do Brasil no comércio internacional é pífia. 1%, já foi maior lá atrás no passado. Mas não cresce. A participação continua a ser modestíssima. E aí a gente ainda não tem uma política de abrir mercado. Em alguns setores sim, mas de uma forma geral, cadê o Brasil caixeiro viajante? Não tem. A gente tinha até outro dia um chanceler que tentava de alguma forma, né, fazer com que a gente perdesse a China como parceiro comercial. Uma coisa maluca. Um sujeito maluco, e ficou lá um tempão. E ficou, não porque o presidente, foi desligado, não porque o presidente decidiu desligar, não. Foi desligado porque o Congresso decidiu desligar e pressionou o presidente da República. Então a gente não consegue ter crescimento. Ontem, o Ricardo Gallo, né, nosso colunista do Almoço Grátis, ele falava com a gente, e olhando as taxas de crescimento do Brasil históricas, é ridícula a taxa do Brasil dos últimos 30 anos. Um negócio patético, um negócio horroroso. A gente não cresce, a gente anda de lado. Mal e mal repõe o crescimento vegetativo da sociedade. Aí num ano vai melhorzinho, daí no outro cai 3, depois fica 0. A indústria brasileira, olha o que está acontecendo com a indústria brasileira. A gente cada vez mais não pode falar made in Brasil. Daqui a pouco não vai poder falar made in Brasil. Nós não vamos ter made in Brasil, vai ser made in nada. Porque a indústria não tem estímulo nenhum para trabalhar. E eu não estou falando de estímulo tributário, estímulo. Para abrir é burocracia, para fechar é burocracia. Se dá um problema é a burocracia. O Estado só é rápido para cobrar. Aí vai no pescoço da empresa e cobra. Eu não estou falando da mega empresa. Estou falando daquilo que é a realidade empresarial de todos os países. O grosso da economia de um país são pequenas empresas. E é um desastre. Cadê a indústria? Não tem estímulo nenhum. Cadê o investimento em infraestrutura? E aqui eu estou falando alguns itens da lista. Cadê a pesquisa no Brasil? O que está acontecendo com a pesquisa? Tem pesquisa no campo do agronegócio, evidente, um setor que vai bem. Mas cadê a gente abrindo picadas nesse campo, né? Nossas exportações que vão bem no campo das commodities, mas e no campo dos produtos de valor agregado? Você pega um aparelho telefônico que pesa 150 gramas, ele custa $1.000. Quer dizer, com 150 gramas você faz $1.000. Quantas toneladas você precisa de certos produtos para fazer $1.000? Então você enfia num navio toneladas de produtos para ganhar $1.000. Um aparelho de $1.000 você põe no bolso. Então a hora que você enche um container de aparelhos de $1.000, olha só o volume que ele ocupa e quanto vale aquele container. Quantos containers você precisa encher de ferro, de soja, é complicado isso. Então a gente não consegue ter um produto. E quando a gente vai tentar fazer, é um desastre, não tem estímulo, não tem a pesquisa que me referi, não tem apoio de nada. Quando a gente pega a abertura das fronteiras para a entrada de produto estrangeiro, as pessoas pensam que não pode porque vai entrar batata frita. Não esquece, tem que entrar maquinário da melhor qualidade para aumentar a produtividade das companhias. Cadê esse maquinário entrando? A que custo ele entra? Com esse câmbio? Com as burocracias? É uma coisa maluca. Capacitação de mão de obra que tem a ver com emprego. A mão de obra brasileira é complicada. A produtividade brasileira é muito baixa. É baixa na construção civil, é baixa na indústria, é baixa. Então os produtos brasileiros acabam gerando
acabam sendo muito caros, com muita gente trabalhando, aumentando o custo demais. Não funciona. A distância entre os mais ricos e mais pobres só aumenta no Brasil, aumentando o contingente de pobreza, distribuição de renda. É um troço, o saneamento básico, aprovamos um marco regulatório novo. Cadê as mega transformações, né? Desenvolvimento em educação? Essa lista que eu fiz aqui, eu falei uns 10, 12 itens, ela é essencial. Será que todo mundo no governo, será que todo mundo no Congresso só precisa falar de Covid? Todo mundo que tem que falar de Covid tem que falar de Covid. Mas será que é só Covid que tem? Não, porque uma hora a Covid vai passar e nós vamos virar para essas pessoas que deveriam estar discutindo isso e vão falar, e aí, o que vocês têm para entregar agora que a gente venceu a Covid? E a resposta vai ser, agora nós vamos começar. Então é mais um ano perdido. Então um país que cria décadas perdidas, através de anos perdidos e através de meses perdidos. Essa é o nosso modelo de funcionamento. Ou a gente começa a colocar problemas de curto prazo, que são emergenciais, médio prazo e longo prazo, numa balança razoável, com uma listinha de coisas a fazer, ou esse eterno improviso. E esse governo em particular é de um improviso retumbante, é um desastre. Não consegue conduzir as conversas mais complexas. É a discussão ideológica, é a provocação e tal. E cadê a agenda, sabe? A reunião do presidente da República em torno de uma pauta razoável no campo da infraestrutura. Uma coisa é o ministro Tarcísio inaugurar obras que estão paradas, e aí vai lá o presidente, inaugura uma pontezinha, um negócio ali. É importante, tem que acabar as obras paradas, mas cadê um projeto de desenvolvimento? Os Estados Unidos agora estão discutindo um mega projeto de renovação de infraestrutura. Renovação. A gente está falando em implantação, onde não há nada. Então, a gente tem que olhar para isso. A gente não pode olhar só para os problemas conjunturais, embora o nosso problema conjuntural de hoje é 4 mil mortes por dia quase. É vida que se vai. Mas tem que ter gente com sangue frio olhando para estes outros problemas. Do contrário, a gente sai mais pobre dessa pandemia e vai ficar na miséria. E o Brasil não vai ser mais chamado para reuniões do G10, já não é. Do G20, daqui a pouco a gente vai caindo e vai se tornando irrelevante. Para virar uma Venezuela, não precisa ter um Chaves, não, sabe? Para virar uma Venezuela, você pode virar uma Venezuela por descuido, por descompromisso, por cansaço, por fadiga, por falta de atenção, por desrespeito. Agora, uma sociedade como a nossa não merece um negócio desse. Nem os venezuelanos também não merecem. Mas nós estamos no Brasil, nós vamos deixar esse empobrecimento tomar conta do país, empobrecimento dos líderes, empobrecimento moral, empobrecimento de agenda econômico, político. Nós não podemos deixar isso. Nós temos que vencer essa pandemia, todos os esforços para isso, mas desculpa, tem muita gente que não está fazendo nada pela Covid, não precisa fazer nada pela Covid, a não ser tomar os próprios cuidados e dar o exemplo, e podia estar de olho nesse desenvolvimento. O Brasil precisa de progresso.